Oi, bem-vindos a mais um mergulho nosso. Hoje o papo é sobre amor compassivo. A gente está se baseando num texto devocional bem focado ali em Mateus 9, sabe? Versículos 36 e 37. É aquela parte que Jesus olha a multidão e vê o pessoal meio como ovelhas sem pastor. E a nossa ideia aqui é tentar entender o que é essa compaixão de verdade, sabe? Ainda mais hoje, nesse mundo que é, nossa, super conectado digitalmente, mas ao mesmo tempo parece que todo mundo está meio isolado, né? Ok, vamos tentar desembrulhar isso. O texto que inspirou a gente já começa tocando nessa ferida, né? Tipo, tanta tecnologia para conectar e mesmo assim a gente sente uma distância emocional. Como pode isso? Pois é, essa pergunta é chave. E o material que a gente está usando sugere que, assim, a resposta não está na quantidade de informação, está mais na qualidade da conexão, sabe? O ponto que ele levanta é que tem uma diferença enorme entre você saber sobre alguém e você estar conectado de verdade com essa pessoa. A conexão real mesmo que o texto descreve, ela nasce da empatia. Aquela coisa de quase sentir o que o outro está sentindo. E para isso precisa de proximidade, né? Uma coisa que vai além do online. Precisa de calor humano, dividir alegria e, o que é mais difícil talvez, dividir o sofrimento também. É algo que, assim, nenhum feed de notícias entrega, né? E essa análise vai fundo numa crítica bem direta da nossa cultura atual, né? O texto argumenta que essa busca sem fim pelo prazer individual, pelo nosso próprio bem-estar acima de tudo, ela acaba meio que criando uma casca na gente contra a dor do outro. Isso, tipo, distorce a ideia do amor, né? Deixa ele mais egoísta, focado só no eu. O material dá a entender que não é um acidente a gente se desconectar assim. É algo que a gente meio que cultiva ao priorizar o nosso conforto, né? Exatamente. É. E é bem aí que o conceito de amor compassivo ganha uma força diferente. Não é para ser um sentimento parado, passivo. Pelo contrário, o texto descreve como algo que move a gente na direção do outro, que permite que a dor do outro te toque e te faça querer agir. A reflexão que fica ali meio nas entrelinhas é: por que às vezes falta essa comoção na gente? Talvez seja essa barreira de autopreservação ou simplesmente falta de proximidade real mesmo. E se a gente conectar isso com um quadro maior, a fonte até usa a referência lá de Romanos 5,8 sobre Cristo, não é só um exemplo de amor, é um modelo de amor que tem um custo, sabe? Que se envolve de verdade, que sai do conforto. A compaixão de verdade, então, ela exige isso, envolvimento. O que leva a gente direto para o exemplo de Mateus 9 que a gente mencionou no começo. Jesus não só nota a multidão, ele vê a condição deles. O texto diz aflitas e desamparadas. E aí ele sente essa compaixão profunda. Mas não para aí, né? Essa compaixão vira ação, na hora. Vira um chamado para os discípulos: olha, a colheita é grande, peçam mais trabalhadores. Quer dizer, a proximidade deixou ele ver a necessidade real, profunda, e a resposta não foi superficial. Foi mobilizar a gente para uma solução mais integral. É ver, sentir e agir, né? Exato. E esse padrão que o texto tira dali vira quase um chamado para a gente também. É como se fosse um convite para treinar nosso olhar, sabe? Para ver além do que está na superfície. Para a gente conseguir enxergar a dignidade que existe em cada pessoa, mesmo quando ela está desamparada, como diz o texto. A compaixão verdadeira, do jeito que está apresentada ali, é quase uma dor compartilhada. Uma empatia tão forte que não te deixa ficar indiferente. Ela te empurra para um tipo de amor que se doa, que se arrisca um pouco. E isso levanta uma questão importante, né? Como essa postura ativa, nossa, contrasta demais com as respostas passivas, distantes, que a gente costuma ter para o sofrimento que a gente vê por aí. Muitas vezes filtrado por uma tela, né? Então, o que fica desse nosso mergulho de hoje? Acho que a gente conseguiu ver bem a diferença, né, entre uma conexão que é mais superficial, muitas vezes digital, só informativa, e a compaixão profunda, que precisa de presença, de ação. A gente viu como o material critica essa cultura que pode deixar a gente meio insensível e nos chama para um modelo diferente, um amor que age, que se envolve, inspirado nesse exemplo de Jesus diante da necessidade das pessoas. A grande ideia é essa, né? Compaixão de verdade não é só sentir,
é fazer alguma coisa. Perfeito. E para a gente fechar, deixar uma provocação final, que é com um pouco as reflexões do próprio material, imagina só o potencial se essa forma de compaixão ativa, se ela ganhasse mais espaço. Como seria essa maneira de enxergar o outro não como um problema lá longe, mas como alguém cuja dor me toca, sabe? E me move a me envolver de verdade. Como seria se isso moldasse mais os nossos relacionamentos, o nosso jeito de estar no mundo? Fica aí essa sementinha para a gente pensar.